Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO na TV Mundo Maior. No programa de hoje, um caso muito interessante ocorrido no México, no dia 3 de maio de 1975, com um piloto civil, né, o Carlos Montiel. É um caso muito interessante que envolve não só o encontro com UFOs, né, no nosso espaço aéreo, mas também o encontro do Carlos com aqueles homens de preto. Aqueles homens, a existência desses homens tão discutida, tão polêmica dentro da ufologia. Bom, então vamos aqui na primeira imagem, nós vamos ver um mapa aqui do México, né? Vamos ver geograficamente onde está localizada não só o país, mas também a capital, a cidade do México. Na imagem seguinte nós vamos ver aqui a capital, a cidade do México. Por que nós estamos mostrando isso? Porque o caso ocorreu quando o Carlos sobrevoava a cidade do México no seu pequeno monomotor. Na época ele pilotava um Piper PA-24, uma aeronave monomotora de 4 lugares. Ele estava sozinho a bordo, era um dia claro, de sol, sem vento, sem turbulência, sem nada. Ele voava a baixa altitude, mais ou menos na faixa de 1 quilômetro, 1,5 km. E ele estava centrado na paisagem, né, apreciando as belezas do voo, quando o avião inexplicavelmente começou a balançar. Oscilar, arfar, que é um movimento de cabeceio, e ele não conseguia controlar isso. Ele achou muito estranho isso, porque a aeronave fora vistoriada antes da decolagem e estava em ordem. Não poderia estar executando aquele tipo de movimento. Pela visão periférica, o Carlos percebeu que algo acompanhava o seu avião do lado direito. Ele virando o rosto, ele notou que uma aeronave discoide de mais ou menos 3 metros de diâmetro estava muito perto da asa direita do seu Piper, né? Olhou aquilo assombrado, mas antes que ele pudesse refazer do susto, ele notou que uma outra aeronave discoide também o acompanhava na sua asa esquerda. Ele ficou surpreso de ver aqueles 2 objetos de cor cinza escuro acompanhando seu voo, um de cada lado, né, de cada asa. E para sua surpresa e medo, ele viu quando um terceiro objeto daquele tipo vinha em alta velocidade em rota de colisão com o Piper. O objeto, no último segundo, ele fez uma rápida manobra e passou por baixo do Piper. Só que ele passou tão próximo que houve contato entre o UFO e a parte de baixo da fuselagem do Piper. Ele causou um risco em boa parte, né, da fuselagem, da parte inferior da fuselagem do Piper. E para desespero do Carlos, né, ele também notou que por mais que ele tentasse manobrar o avião simplesmente não respondia aos controles, nem de manche e nem de pedal. Né? Quem não conhece um avião, né, ele é controlado por uma alavanca ou volante chamado manche e por pedais. Né? Com o volante você mexe a superfície de controle das asas, fazendo com que o avião incline para a direita ou para a esquerda, e através do pedal do avião ele vai fazer com que aquela superfície vertical, o leme vertical, a parte de trás do avião, mova-se para a direita ou para a esquerda. Nenhum desses comandos funcionava. Nem tentando puxar o manche para trás para o avião subir ou empurrando para frente para o avião descer. O avião não respondia a manobra alguma, era como se os controles estivessem totalmente congelados. Né? A aeronave continuou em velocidade de cruzeiro, na faixa de 100 nós, mais ou menos 190 km por hora, né? E a mercê daqueles 2 objetos. E o Carlos, desesperado, não sabia o que fazer. Para o seu alívio, passado alguns minutos, ele viu quando o objeto que ele avistara primeiramente na asa esquerda fez uma manobra suave, curvando para a sua direita e começou a se afastar do Piper, para o seu alívio. Em seguida, o outro objeto também, né, aquele que estava na asa direita do avião, de esquerda e direita, os 2 objetos fizeram curvas suaves e começaram a se afastar do Piper. Aquele objeto que passara por baixo do Piper também se juntou aos outros 2 e os 3 em conjunto começaram a se afastar do Piper. O Carlos imediatamente entrou em contato com a torre de controle do aeroporto da cidade do México. Ele estava tão abalado que fez a comunicação chorando
a torre de controle, né, descrevendo o que ele havia passado, e o controlador de voo levou muito a sério o relato do Carlos Montiel, porque ele também acompanhara aqueles objetos através do radar do aeroporto. Detalhe, uma coisa que o Carlos não pôde acompanhar foi que aqueles objetos, após se afastarem, eles aceleraram até 850 km por hora e depois fizeram uma curva muito fechada, né, num arco de 5 km. O controlador de voo ficou surpreso com aquela manobra, ele nunca vira nada igual. Normalmente uma aeronave, né, levaria uma distância muito maior para completar uma curva, na faixa mais ou menos de 12 a 15 quilômetros. Portanto, aqueles UFOs fizeram uma curva com 1/3 do raio do que faria um avião normal. E o controlador de voo nunca havia visto nada igual. Após isso, os objetos aceleraram ainda mais e acabaram saindo do alcance do radar do aeroporto da Cidade do México. O Carlos pousou ainda muito abalado no aeroporto, estava aliviado, né, pela aquela experiência ter terminado. Pessoas do aeroporto, né, se aproximaram do Piper, do Carlos. Ele foi ajudado a descer do avião, ele estava muito abalado. Ele foi levado até a enfermaria do aeroporto, foram feitas uma bateria rápida de exames dele, onde foi comprovado que ele estava em estado absolutamente normal. Apenas o seu sistema nervoso estava muito abalado. Também não é para menos, nós vemos um objeto de 3 metros vindo em rota de colisão, um objeto que tinha mais ou menos o tamanho da metade do Piper, né? Não é para menos que ele estivesse tão abalado. Então o médico, né, após fazer os exames, acabou por liberá-lo. Mas a história do Carlos não terminaria aí, né? 2 ou 3 dias após a sua experiência, né, devido às manchetes que já estavam nos jornais desde o dia do acontecimento, o evento do Carlos foi manchete de primeira página nos jornais. 2, 3 dias depois do evento, uma emissora de TV da Cidade do México convidou o Carlos para uma entrevista. Mas antes de nós continuarmos esse caso, nós vamos para o nosso quiz de hoje. E a pergunta é justamente essa: onde nasceu Antônio Faleiro? Região Sudeste. Primeira alternativa, Minas Gerais. B, Paraná. C, Mato Grosso. Vou repetir: alternativa A, Minas Gerais. Alternativa B, Paraná. Alternativa C, Mato Grosso. Já estou dando a dica, região Sudeste. Damos a resposta no nosso último bloco. Voltamos já já, né, para mais Fenômeno UFO. Estamos aqui para o segundo bloco do Fenômeno UFO de hoje, caso Carlos Montiel, ocorrido no México, no dia 3 de maio de 1975. Então, antes de encerrarmos o primeiro bloco, né, o Carlos passou por aquela bateria de exames, foi comprovado, né, a sua perfeita condição mental, psicológica, né, apenas o sobressalto da experiência que ele passara. E poucos dias depois do evento, 2 ou 3 dias, uma TV do México fez um convite para que o Carlos fosse dar uma entrevista. E o Carlos Montiel fez o acordo com o apresentador. Ele pegou seu carro, né, e imediatamente se dirigiu para a TV. Curiosamente, quando ele estava na estrada, rumando para o centro da Cidade do México, ele notou que um carro preto seguia, um carro muito grande, né, apesar curioso, né? São carros que não são de época, são normalmente de uma década antes ou 5 anos antes, mas num estado absolutamente impecável. Então ele viu quando um carro desse vinha acompanhando ele por trás, e ele viu também um que veio de frente. A princípio, pelo tamanho do carro, né, preto, ele calculou que fosse algum político mexicano, né, alguma limusine levando um político mexicano para algum lugar. Inesperadamente, o carro que vinha de frente simplesmente atravessou ali na estrada, bloqueando o caminho. O Carlos freou bruscamente o seu carro. Imediatamente ele viu quando o de trás se aproximou e ambos os carros pretos forçaram ele para fora da estrada e praticamente o imobilizaram no acostamento. E o Carlos, sem entender o que estava acontecendo, ele ia descer do carro quando ele viu
4 homens, 2 descerem do veículo que estava à frente, e pelo espelho ele viu outros 2 homens descerem, né, vestindo ternos pretos, gravata preta, camisa branca, óculos escuros. Uma coisa chamou a atenção do Carlos: a estatura daqueles homens. Eles eram muito altos, né, talvez acima de 2 metros de altura. Outro detalhe que também chamou a atenção do Carlos Montiel foi a cor da pele. A cor da pele era muito branca. Eles pareciam pessoas doentes, anêmicas. O cabelo também um loiro quase indo para o branco, né? Os olhos ele não pôde ver por causa dos óculos. E esses homens se aproximaram do seu carro. Um deles, inclusive, chegou a pôr a mão na porta, né, para impedir que o Carlos pudesse sair dentro do carro. E um deles se abaixou, né, o vidro estava aberto, e falou com o Carlos em espanhol, mas um sotaque muito estranho. Ele escreveu com algo mecânico, algo muito estranho, não parecia nenhuma pessoa falando, né, com ele, era muito estranho. E aquele homem, né, falou que sabia da experiência dele, descreveu-a rapidamente, né, e disse o seguinte: que ele não deveria abordar o caso, que ele deveria esquecer para o seu bem-estar e de sua família. Ele não deveria tocar no assunto, deveria esquecer aquele assunto. Após isso, ele viu quando aqueles homens, cada dupla, né, se dirigiu para um daqueles Cadillacs pretos, e os carros saíram e foram embora. O Carlos ficou muito intimidado, com muito medo. Ele pegou o seu carro e imediatamente voltou para casa, não teve coragem de dar a entrevista na televisão, né? E ele ficou muito intimidado. Poucos dias depois, ele ligou para o apresentador da televisão e narrou a experiência pela qual ele passara, e o apresentador do programa era muito ligado ao tema ufologia, e falou o seguinte para o Carlos: que ele conhecia aquela atividade dos homens de preto, já ouvira falar, mas que as ameaças que eles faziam nunca se concretizavam, que todas as pessoas que tiveram contato com aqueles homens, né, não sofreram nenhum tipo de ataque, né, nenhum tipo de pressão mais forte. E ele conseguiu convencer o Carlos, há pouco mais de uma semana depois do evento, a dar uma entrevista no programa, e a entrevista correu normalmente, né? O Carlos falou sem medo, sem nada, saiu da televisão, nada ocorreu. E curioso, né, o Carlos ficou conhecendo também, através dessa entrevista, um dos maiores ufólogos a nível mundial, né, o Alan J. Hynek, né, que foi astrônomo da Northwestern University, nos Estados Unidos. Ele participou do projeto Livro Azul da Força Aérea Americana, com o intuito de investigar casos, desmascarar casos. Depois, em atrito com os militares americanos, que procuravam acobertar, né, os avistamentos ufológicos, ou tentavam alterar os eventos para que eles parecessem falsos, acabou se desligando do projeto, se tornou ufólogo, inclusive, né, acabou criando um órgão de pesquisa ufológica que existe até hoje, a NICAP, né? E ele ficou sabendo do caso do Carlos Montiel. Eles acabaram tendo um encontro, e o Alan Hynek convidou o Carlos para que fosse tomar um café no hotel onde ele estava hospedado. E passado algumas horas praticamente, o Carlos, no dia seguinte, bem cedinho, levantou 6 horas da manhã da cama, e com um piloto civil, o sonho dele era pilotar aeronaves maiores, aeronaves comerciais. E ele foi até a companhia mexicana de aviação, né, preencher uma ficha com a esperança de que pudesse ser contratado como piloto da empresa mexicana. E ele saiu da empresa e se dirigiu automaticamente para o hotel onde estava o J. Alan Hynek. E, para surpresa dele, quando ele chegou no hotel, ele pediu a informação, né, onde estava, qual seria o quarto do J. Alan Hynek, e ele estava subindo a escada para conversar com ele, quando, para sua imensa surpresa, ele estopou no meio da escadaria com aquele mesmo homem de terno preto, louro, muito branco, né, que o ameaçara dias antes. E ele bloqueou a escada para o Carlos e falou o que ele estava fazendo ali, de modo muito brusco. Ele mostrou claramente que acompanhar o Carlos, que ele falava: você levantou às 6 horas da manhã, você foi até a Mexicana,
né? Você trabalha ali, e o Carlos, muito sem jeito, disse que ele estava tentando trabalhar ali, e ele falou o seguinte, que ele não deveria ter vindo lá no hotel para tentar dar aquela entrevista para o Heineken, e disse abertamente, se ele não quisesse ter problemas seríssimos, né, que ele fosse embora imediatamente. Para comprovar a sua ameaça, ele deu um empurrão muito forte, o Carlos bateu contra a parede, e novamente ele voltou a ameaçá-lo, a sua segurança pessoal de sua família, e que ele deveria deixar o local. O Carlos ficou novamente muito assustado, acabou deixando o local e nem fez a entrevista com J. Allen Hynek, né? E ficou muitos anos sem abordar o assunto, né? Passado alguns anos, ele conversando com ufólogos mexicanos, né, ele tornou a repetir, né, a experiência do avião e o contato com que eles tiveram com aqueles homens de preto, e descreveu novamente a aparência muito estranha deles. A cor muito branca, o cabelo loiro quase branco. Ele falou que pareciam cadáveres, como se não tivessem sangue, aqueles homens que primeiramente o ameaçaram na estrada e depois o ameaçaram ali na escadaria do hotel onde estava J. Allen Hynek, ali em plena cidade do México. Nós vamos encerrando o segundo bloco do Fenômeno UFO de hoje, mais resposta do quiz, né? No próximo bloco, mais alguns comentários desse caso, e depois nós vamos para os e-mails dos nossos amigos telespectadores. Portanto, voltamos já já. Estamos aqui para o terceiro e último bloco, Fenômeno UFO de hoje, caso Carlos Montiel. Antes de tecermos os comentários finais, vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. E a pergunta se refere a um grande amigo, Antônio Faleiro, nascido na região sudeste, pesquisa UFOs no folclore. Precisamos até trazer esse caso, alguns dos casos pesquisados pelo Antônio. Nós temos alguns casos que ele pesquisou, nós vamos trazer aqui e mostrar a correlação com o folclore, né? Então, Antônio Faleiro, né? Onde teria nascido Antônio Faleiro? Falei região sudeste, alternativa A, Minas Gerais, B, Paraná, C, Mato Grosso. Obviamente, região sudeste, Minas Gerais, né? Região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Minas Gerais, portanto, a área da atuação desse brilhante ufólogo, mineiro, Antônio Faleiro. Vamos trazer casos aqui, vocês não tenham dúvida desse brilhante ufólogo mineiro. Bom, para encerrar o caso do Carlos Montiel, né, um detalhe curioso. Em alguns casos, né, esses homens de preto são seres humanos, aparentemente militares, né, eles usam um terno preto, camisa branca, invariavelmente, gravata preta também, né, normalmente andam em carros impecáveis, né, de cor preta. São carros que parecem saídos de loja e vêm ter contato com as pessoas. Né? Quem já assistiu aquele caso dos caçadores de OVNIs na TV a cabo, viu quando eles mesmos foram ameaçados por homens de preto, nesse caso seres humanos. Em alguns casos não se trata de entidades humanas, como no caso do Carlos Montiel aqui. Diversos pesquisadores ou testemunhas foram intimidados claramente por pessoas humanoides, ou seja, de aparência humana, mas não terrestres. Em muitos casos, esses seres chegam a usar uma espécie de maquiagem para deixá-los o mais perto possível em termos de aparência em relação a humanos, né? Mas normalmente eles não ficam muito tempo tendo contato com o ser humano. Eles parecem independentes de algum tipo de energia, alguma coisa, que passados alguns minutos eles rompem bruscamente o contato e se afastam, né? Então, nós vemos que existem dois tipos de homem de preto, né? Seres humanos e, ao que parece, seres extraterrestres também. Vamos trazer outros casos envolvendo a presença desses bizarros homens de preto, né, na casuística ufológica. Hoje, agora, nós vamos aqui para os e-mails, né, do programa, e o primeiro que eu queria responder aqui é do meu amigo aqui, Rodrigo Soares da Silva, de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. Queria enviar um abraço e um beijo no coração de todos os nossos irmãos capixabas. E a pergunta que o Rodrigo nos faz é a seguinte: se eu conheço o caso do garoto russo, né,
ele chama de fenômeno Buriska, que é um jovem que diz que veio de Marte, dando dados e informações que assombram o mundo, né? Inclusive a respeito da vida em Marte. O que eu poderia comentar a respeito? Olha, Rodrigo, vamos pegar a doutrina espírita, né? Você sabe que nós seguimos uma linha espírita, filosófica e científica aqui no programa. Pela doutrina espírita, Rodrigo, nós podemos sim, né, sermos oriundos de outros mundos e encarnarmos aqui, né? Como pode ser o caso aqui do Buriska, né? Não sei se esse é o nome do garoto, mas é muito comum, né? Seres de outros orbes virem encarnar aqui. Alguns têm consciência disso, outros não têm. Nós na hipnose, com o Mário Rangel, pegamos casos assim. Um amigo meu que é médico, eu não posso dizer o nome, para quem não me adivinha problemas profissionais, ele teve contato com um garoto de 3 anos que não conseguia comer nada, né? Praticamente nada da nossa alimentação. Ele conseguia tomar um tipo de leite, eu não lembro agora o nome, caríssimo, uma ou outra coisa que ele comia, ele estava anêmico. E ele foi levado a esse médico amigo meu, que através do uso de transpessoal, né? Conversando com ele, acabou descobrindo que o garoto não era daqui. Porque o menino toda hora falava que ele não comia os nossos alimentos, porque de onde ele veio não se come o que se come aqui. Ele respondeu isso várias vezes, esse amigo meu acabou uma hora chegando, o menino falou, me mostra onde você veio. E um menino de 3 anos pegou ele pela mão, levou até a janela, apontou para o nosso sol e disse, de onde eu venho tem 2 daquele. Ou seja, o garoto vem de um sistema binário, de um planeta que orbita um sistema binário de estrelas. Se isso existe no universo, existe sim, né? São raros sistemas unitários como o nosso aqui, que possui uma estrela só, o nosso Sol. Na maioria dos casos, viu, Rodrigo, as estrelas são binárias, trinárias ou quaternárias. Exemplo disso, você quer olhar no céu, né? Eu tenho certeza que você em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, deve ter uma visão do céu noturno muito melhor do que a nossa aqui em São Paulo. Se você olhar aquelas famosas 3 Marias que estão no cinturão de Órion, é um sistema trinário. Aquelas estrelas estão ligadas gravitacionalmente, viu, Rodrigo? Né? Talvez haja até planetas à volta de 1 ou 2 ou até das 3 estrelas em si. Então, meu amigo, existe sim. E esse garoto, conversando com esse amigo meu que era médico, disse que era um sistema binário. Uma criança de 3 anos de idade não tem noção disso, Rodrigo. Entendeu? Existem muitos outros casos assim que você pega na ufologia indicando crianças que nascem aqui, né, e são oriundas de outros mundos, né? Existem muitos casos desse tipo, né? A gente depara na ufologia. Esse foi um dos motivos, Rodrigo, que me trouxeram para a parte espírita, né, para a doutrina espírita. Eu comecei a me deparar com casos assim, Rodrigo, e eu não tinha subsídio, né? Aí, graças a um amigo meu, ele me fez conhecer as casas da André Luiz aqui em Santana, um bairro da Zona Norte aqui em São Paulo. Acabei estudando, fazendo o curso, e quando me deparei com as questões do Livro dos Espíritos, voltadas para isso, até se você não conhece, viu, Rodrigo? Adquira um Livro dos Espíritos aí na sua cidade, questões de 55 a 58, de 172 a 188, Kardec, né, perguntando aos espíritos, aborda diretamente essa questão de vida extraterrestre, que é um assunto que interessava muito Allan Kardec. Inclusive o seu amigo, Camille Flammarion, que foi um dos maiores astrônomos de todos os tempos, que também acabou se tornando espírito e amigo pessoal de Kardec. Pouca gente sabe, Camille Flammarion observou UFOs na superfície da Lua. Tá? Então Kardec nessas questões aborda isso, e uma das questões fala se nossas encarnações se passariam apenas na Terra, e a resposta é não. Nós encarnamos nos diversos mundos e podemos, sem dúvida nenhuma, vir encarnar aqui por diversos motivos que a gente não vai ter tempo de explicar hoje, tá bom, Rodrigo? Então, queria agradecer aqui a sua questão, tá? Qualquer coisa estamos à sua disposição. E para você entrar em contato conosco aqui é muito simples, é muito fácil. Nosso e-mail aqui é fenomenoufo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir, fenomenoufo@tvmundomaior.com.br. E olha, você pode fazer a sua questão, a sua crítica, a sua sugestão de pauta de programa, que atenderemos com o maior prazer e o maior carinho, tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez a todos os telespectadores pelo carinho, desejar uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Até lá!